Tudo bem, pessoal? Boa noite! E aí, como é que vocês estão? Professor Jonas. E hoje a gente tem algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo, então a gente tem revisão para um grupo específico, né, que está fechando o ciclo de concurso. E aproveitando, nós temos turmas novas iniciando, me corrija, mas eu acho que é a turma da LESC iniciando hoje. Então, a gente já consegue, temos alguns tópicos incomuns de banca que a gente vai aproveitar, o que é bom para a língua portuguesa. Então, a ideia hoje é revisar e, obviamente, iniciar conteúdo para quem está começando, mas, ao mesmo tempo, fazer N questões para a gente já colocar em prática tudo o que a gente está falando. Então, a gente vai revisando ali acentuação, crase, regência, né, os critérios com as maiores quedas nas provas, né, pelas bancas que vocês analisaram ali, a gente analisou ao decorrer dessas aulas, e aproveitar para brincar com tudo isso, trabalhar com as questões e, de preferência, tirar todas as dúvidas de vocês. Então, meus amados, qualquer coisa, coloca no chat ali, pô, professor, não entendi a questão tal, mesmo que você falou que está acontecendo tal situação, tal coisa, não ficou muito claro, beleza? Então, para a gente começar, a gente vai com o primeiro tópico, que é o tópico de acentuação, beleza? E aí nós vamos para o quadro, fazer o nosso esqueminha, dar uma relembrada e a gente vai revisando, combinado? Seguinte, percebam que para o conteúdo de acentuação gráfica, eu só coloquei 2 acentos. Ah, Jonas, mas existem mais acentos? Na teoria, a gente tem lá o acento que vai ser o para a esquerda, que é da regência, que vai derivar a crase para a gente, tá? Então, quando a gente pensa em acentuação gráfica, nós temos 2 acentos, o acento agudo e o acento circunflexo. O que altera em regras para eu utilizá-los? Nada, nada, tá? Em questão de regras, a gente não vai ter alteração no sentido de utilizar o acento agudo ou ainda de utilizar o acento circunflexo, combinado? O que acontece? Nós temos uma diferença em fonologia ou em fonética, porque é a questão sonora dos acentos. A única coisa que diferencia esses 2 acentos é justamente a pronúncia aberta do acento agudo e a pronúncia fechada do acento circunflexo. Entendido? Só que aí nós temos algumas coisas para lembrar. Pela gramática, pelo discurso da gramática, toda palavra em língua portuguesa pode possuir um acento gráfico. Um acento gráfico. Vou colocar um exemplo no quadro e a gente vai trabalhando com essa informação que a gente tem, tá bom? Vamos lá. Se eu pensar, então, que eu tenho um acento, se eu coloco, por exemplo, ó, a palavra órgão, eu estou seguindo esta regra que a gramática determina, que a gramática define? Sim, eu estou. Por quê? Isso aqui, ó, o famoso tio, né, mais popular, conhecido como tio, ele não é considerado um acento. Percebam que na minha tela inicial nós tínhamos o acento agudo e o acento circunflexo. Tanto é que o tio se chama sinal diacrítico, beleza? Sinal diacrítico. Ele serve apenas para nasalizar. Ele me ajuda na nasalização da letra, da sílaba. Então, se eu sei que o tio não é o acento, se eu sei que o tio ele serve apenas para nasalizar, eu bato a regra. Por quê? Aqui em órgão, eu construo então o conceito de que a palavra ou as palavras têm apenas um acento gráfico. E neste caso, é o acento agudo. Combinado? Então, a gente não terá mais de um acento por palavra. O tio, relembrando,
sinal diacrítico, serve apenas para nasalizar.